Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 16. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Cory Walker e Ryan Ottley entre 2011 e 2012. O 16º arco de Invencível é chamado originalmente de Family Ties, ou, numa tradução literal, Laços Familiares. E aqui, os perigos e consequências da Guerra Viltrumita começam a afetar diretamente a vida do Invencível. O volume 16 contém as edições de número 85 até a número 90. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no espaço, com Nolan e Debbie se reconectando enquanto viajam de volta para Thalescria. Enquanto em Thalescria, Oliver já estava totalmente recuperado e estava hospedado na casa de Allen e de Telia enquanto Nolan não voltava. Allen agora atua como o grande líder da coalizão dos planetas, e com essas novas responsabilidades vem também novas cobranças, principalmente relacionadas à busca pelos Viltrumitas. Allen continua esperando notícias de Nolan e Mark sobre o que está acontecendo na Terra, e felizmente ele logo recebe a notícia de que Nolan estava de volta. Mas ele não fica feliz ao saber do acordo que eles fizeram com Trag, permitindo que os Viltrumitas ficassem vivendo na Terra. Em Thalescria, Oliver de vez em quando tentava patrulhar o local para se distrair um pouco, mas a polícia daquele planeta é bem mais eficiente do que na Terra, e no meio dessa patrulha, Nolan o encontra. Nolan leva o filho para reencontrar Debbie, que fica muito feliz em vê-lo. E enquanto eles matam a saudade, Nolan vai conversar com Allen. Eles voltam a discutir sobre a situação dos Viltrumitas. Allen estava extremamente preocupado. O que Nolan está propondo é que eles deixem os Viltrumitas viverem as suas vidas na Terra, que é praticamente um centro de procriação para eles. Ele está pedindo para que eles deixem os maiores inimigos do universo vivos, mesmo agora que estavam fracos e à beira da derrota. Eles ganhariam números e iriam se fortalecer na Terra. Nolan defende o seu ponto de vista, dizendo que levaria séculos para os Viltrumitas recuperarem as suas forças. E considerando como viver na Terra mudou ele próprio, Nolan tem esperança de que o mesmo aconteça com os outros da sua raça. Mas Allen não compartilha do mesmo otimismo e pede para ficar sozinho, porque ele precisa pensar no assunto. Essa conversa deixou o clima entre os dois amigos meio tenso. Nolan tem medo que essa situação afete a amizade dos dois. E ao mesmo tempo, Allen toma uma decisão quanto ao que fazer sobre isso. Mas ele não fica feliz com o que está prestes a fazer. No dia seguinte, Nolan e Oliver voam pela cidade e conversam. Oliver gosta de Thalescria e confessa não se identificar muito com a Terra ou com os terráqueos. Ele considera os terráqueos bárbaros, sem um senso de união, então ele está considerando ficar em Thalescria. Eles vão ao encontro de Allen, que pede para Oliver deixá-los a sós. Allen então revela qual foi a sua decisão em relação aos Viltrumitas na Terra. Ele conta a Nolan sobre o vírus do flagelo que Taedos deixou para ele. E Nolan, furioso, entende o seu plano. Allen pretende espalhar o vírus do flagelo na Terra para matar definitivamente todos os Viltrumitas. Nolan fica furioso e quer impedir o plano, mas Allen previu essa reação e revela que a amostra do vírus já foi transportada para uma nave e que ele pessoalmente vai viajar para a Terra para jogar o vírus na atmosfera do planeta. O problema é que a genética dos terráqueos era extremamente parecida à dos Viltrumitas. O que significa que o vírus pode não apenas levar os Viltrumitas à extinção, mas os terráqueos também. Sem falar que Mark ainda estava na Terra. Allen sabe disso tudo, mas para ele, o extermínio dos Viltrumitas deve estar acima de qualquer coisa. A extinção dos terráqueos é um sacrifício necessário para salvar o universo. Mas Nolan não está disposto a deixá-lo continuar com esse plano. E Allen
também esperava por isso. Então os dois amigos começam um combate. A luta entre Allen e Nolan os levam até o espaço. Nolan tentava de tudo para convencer Allen a mudar de ideia, mas era inútil. Inclusive o próprio Allen estava se segurando. Nesse momento, ele já era bem mais forte que um Viltrumita comum. Então Allen começa a espancar Nolan até deixá-lo bastante machucado. É aí que Oliver aparece, se juntando ao pai e atacando Allen. Mas a luta é interrompida quando os soldados da coalizão aparecem. Nolan e Oliver são contidos, e Allen tenta argumentar mais uma vez. Ele diz que sim, existe a possibilidade do vírus afetar os terráqueos, mas era só uma hipótese. Mas mesmo que o vírus realmente afete os terráqueos da mesma forma que afeta os Viltrumitas, Allen considera isso um sacrifício necessário para impedir o retorno do Império de Viltrum. Oliver, apesar de ter se juntado à luta, até então não sabia o que estava acontecendo. E ao ouvir Allen, Oliver fica do lado dele. Ele não tem o mesmo apego que Mark e Nolan têm pela Terra. Ele considera os terráqueos bondosos uma minoria num mundo repleto de pessoas egoístas e cruéis. Dessa forma, Oliver fica contra o seu pai e a favor de Allen. Ele só espera que eles consigam tirar Mark, Eve e os seus entes queridos do planeta antes de espalhar o vírus. Nolan se considerou uma anomalia em certo momento por pensar diferente dos outros Viltrumitas, mas ele não era. O que aconteceu com ele foi a convivência com os terráqueos. Infelizmente, Allen e Oliver não entendem isso, então a luta recomeça. Dessa vez era Allen com Oliver contra Nolan. Nolan chega a se descontrolar e quase parte para cima do filho, mas ele volta atrás, não querendo fazer com Oliver o mesmo que fez com Mark. Só que nesse momento que hesita, Nolan fica exposto a um contra-ataque de Allen. Muito ferido, Nolan não tem escolha senão bater em retirada. Dessa forma, tristes pelo rumo que as coisas seguiram, Allen e Oliver entram na nave e partem para a Terra. Nolan volta para sua casa em Thalescria. Gravemente ferido e ensanguentado, Nolan fala para Debbie que eles precisam pegar uma nave e ir atrás de Allen e Oliver para evitar a destruição da Terra. Mas Nolan não aguenta os ferimentos e cai desacordado, enquanto os soldados da coalizão invadem o apartamento. Enquanto tudo isso acontecia, na Terra, os Guardiões do Globo estavam enfrentando e sendo derrotados pelo Omnipotus. Na primeira vez que ele surgiu naquela dimensão, ele foi derrotado, mas dessa vez ele escolheu uma abordagem diferente. Ele invadiu essa dimensão meses atrás, de forma discreta e sem ser detectado, reunindo a energia necessária para fazer o seu ataque. E por causa disso, quando os Guardiões do Globo finalmente descobriram as suas atividades, Omnipotus já estava muito poderoso e conseguiu derrotá-los. Mas o Invencível e o Dinossauros aparecem por ali, prontos para se juntar ao combate. O Invencível estava ajudando Dinossauros na instalação de canais de irrigação para ajudar na preservação do planeta. Mas ele ficou irritado ao descobrir que o Omnipotus estava enfrentando os outros heróis e o Dinossauros não o avisou. Mesmo assim, os dois aparecem e começam a enfrentar o vilão. E apesar de estar mais forte, no final, Omnipotus é morto ao ter o seu crânio devorado pelo Dinossauros. E com a morte de Omnipotus, uma grande explosão de energia acontece. Quando o Invencível e o Dinossauros se recompõem, eles se veem diante dos Guardiões do Globo, prontos para capturá-los, já que o Invencível e o Dinossauros ainda eram fugitivos. Mas mesmo sendo obrigado a se opor aos seus aliados, Mark acredita no que ele está fazendo e foge ao lado dos dinossauros. Mas antes de continuar com seu novo aliado, Mark vai até a sua casa, onde encontra uma furiosa Eve. Ele explica os seus motivos para fazer o que fez. Ele está ajudando o planeta inteiro. O problema é que rapidamente Cecil Stedman aparece, querendo conversar. Mark, na verdade, sabia que estava sendo monitorado e foi ali também para falar com Cecil. Ele tenta se explicar, dizendo que apesar dos métodos extremistas, o Dinossauros é capaz de tornar o mundo um lugar melhor.
E o Invencível quer ajudá-lo a fazer isso, inclusive controlando e monitorando as suas ações para que eles façam o que precisam sem causar nenhuma tragédia ou matar nenhum inocente, como aconteceu em Las Vegas. Mas apesar das razões serem lógicas, tanto Cecil como Eve acham que Mark é ingênuo. Só que a conversa tem que ficar para depois, porque Cecil detectou a aproximação de Allen na atmosfera da Terra. Assim, Mark vai para o espaço encontrar o seu, até então, amigo Allen. Mark fica feliz ao reencontrar Oliver, mas quando Allen explica o que pretendem fazer ali, Mark fica furioso. Assim como Nolan, Mark obviamente não concorda em usar o vírus do flagelo para matar os Viltrumitas, principalmente pelo risco de afetar também os terráqueos. Mas tanto Allen como Oliver mantêm a sua posição e pretendem continuar com o plano, nem que para isso eles precisem passar por cima do Invencível. Desse jeito, um novo combate se inicia. Mark estava em desvantagem, ele não teria como, sozinho, impedir Allen e Oliver de seguir em frente com seu plano. Mas é aí que aparece um improvável aliado. Quem aparece para ajudar Mark é o próprio Imperador Viltrumita, Thrag. Óbvio que os Viltrumitas não iriam simplesmente viver na Terra sem nenhum tipo de monitoramento. Thrag já sabia que Allen e os outros se aproximavam da Terra e sabe o que está acontecendo. Diante disso, Allen saca uma pistola contendo uma amostra do vírus do flagelo, pronto para atirar em Thrag se ele fizer qualquer movimento brusco. Thrag estava se segurando para não ir para cima de Allen, mas ele não estava ali para lutar. Thrag está ali para oferecer uma trégua com Allen, da mesma forma que ofereceu a Nolan e Mark. O simples fato de Thrag ter aparecido ali mudou toda a situação. Agora os Viltrumitas sabem das intenções da coalizão, o que significa que o elemento surpresa já era. Se Allen continuar com o plano de soltar o vírus na Terra, o risco é dos Viltrumitas deixarem o planeta imediatamente e apenas os terráqueos serem afetados, o que tornaria tudo em vão. Thrag então propõe que eles deixem a situação como está. A coalizão sabe que os Viltrumitas estão na Terra, e os Viltrumitas sabem que a coalizão tem uma versão aprimorada do vírus. Um lado tem uma vantagem sobre o outro. Diante dos argumentos de Thrag, Allen começa a reconsiderar. Por mais que Oliver não concorde, Allen não vê outra escolha senão aceitar a trégua. O problema é que a discussão é interrompida com a chegada dos Guardiões do Globo. Eles não sabem o que está acontecendo, nem sabiam que os Viltrumitas estavam na Terra. Usando a tecnologia de comunicação da coalizão, Mark tenta conversar com o grupo e pede para eles voltarem para o planeta. Mas como Mark agora era um fugitivo, os Guardiões do Globo não confiavam nele e se recusavam a recuar. Dessa forma, uma luta começa ali mesmo no espaço. Mas enquanto a luta acontecia, Oliver decide se aproveitar da distração de todos para seguir em frente com o plano. Ele pega a pistola de Allen e voa para a Terra, na intenção de soltar o vírus do flagelo na atmosfera e infectar todo o planeta mesmo assim. E ao perceber o que o seu irmão estava prestes a fazer, Mark vai atrás dele. Os irmãos se enfrentam no céu mesmo, com Mark tentando tomar a amostra do vírus das mãos de Oliver. No espaço, Allen para a luta e corre para ajudar Mark a impedir o jovem Omni-Man agora. Mas a situação acaba tomando um rumo drástico. Enquanto tentava impedir que Mark tomasse a arma das suas mãos, Oliver acidentalmente dispara e acerta o vírus no próprio Mark. O Invencível começa a cair e Oliver queria salvá-lo, mas Allen o impede. Já que, como Mark foi infectado pelo vírus, se Oliver se aproximar agora, ele pode ser infectado também. Então é Allen quem vai até Mark. Ele o salva da queda, e então Mark se recompõe. Felizmente, o disparo não foi suficiente para espalhar o vírus pelo planeta. O único realmente afetado foi Mark. E como ele agora estava infectado, Allen queria colocá-lo em quarentena. Era extremamente perigoso agora Mark ter contato com qualquer terráqueo ou Viltrumita.
E apesar de Mark dizer que tá se sentindo bem e normal, de repente os seus olhos e nariz começam a sangrar. Alguns anos atrás, na época que Mark estava começando as suas atividades super-heróicas, Art Rosenbaum recebeu a visita surpresa de Zandale Randolph. Zandale foi enviado por recomendação do Vulto Verde dos Guardiões do Globo na época. Ele estava ali para conseguir o seu primeiro uniforme de super-herói. Naquele momento, Art estava costurando o que seria o primeiro uniforme do Invencível. E Zandale chegou a se interessar pelo traje, mas ele já tinha dono. Então ele encontrou um outro que lhe chamou a atenção. Inclusive, que chegou a ser rejeitado por Mark, antes de definir qual seria o seu uniforme definitivo. Dessa forma surgiu o Bulletproof. No presente, todos estavam reunidos na última nave espacial Viltrumita, agora estacionada no lado oculto da Lua. Todos, incluindo Allen, Oliver, Eve, Cecil e os Guardiões do Globo, estavam ali. O Invencível estava sendo tratado pelos cientistas subordinados de Trag. E enquanto isso acontecia, Trag conta para Cecil sobre o acordo que ele tinha feito com Mark e Nolan. E mesmo que não goste disso, Cecil não tem escolhas se não concordar com o acordo, já que se opor aos Viltrumitas agora significaria arriscar a vida dos terráqueos. Fora isso, é do interesse dos Viltrumitas permanecerem ocultos na Terra. Trag garante que eles vão fazer de tudo para salvar a vida de Mark, tanto por respeito ao acordo que eles fizeram, como também uma forma de não criar inimizades entre os outros heróis da Terra. Enquanto tudo isso acontecia, Allen vai ao encontro do Dinossauros. Claro que eles lutam antes de conversar, mas quando Allen explica que tá ali a pedido do Invencível, o Dinossauros se recompõe e decide escutar o que Allen tinha a dizer. E sabendo agora que o Invencível precisa de ajuda, o Dinossauros aceita ser levado por Allen até ele. Na nave Viltrumita, Eve estava extremamente preocupada. E por causa da infecção, inclusive, ela só pode se aproximar de Mark usando um traje protetor. Mark agora estava de quarentena. Todos estavam preocupados com o Invencível. Mas a situação fica tensa quando Allen chega ali com o Dinossauros. Os Guardiões do Globo estavam prontos para atacar, mas Dinossauros não estava ali para um combate, e sim para ajudar a salvar a vida do Invencível. E considerando que uma luta ali poderia danificar a nave e arriscar piorar ainda mais a situação do Invencível, todos concordam em baixar a guarda. Dinossauros convence Trag a deixá-lo ajudar no tratamento de Mark. E enquanto eles acomodam o Dinossauros, Trag manda todos os outros deixarem a nave. E ele não iria pedir isso duas vezes. Depois que todos saem da base, Trag vai falar com um dos cientistas que tratava Mark. E esse cientista descobre algo surpreendente. Enquanto analisava as amostras sanguíneas de Mark, ele afirma que ele era compatível. E ao saber disso, Trag mata o cientista, porque ninguém podia saber disso. Na Terra, o Bulletproof acompanha Eve até a sua casa. Apesar de tudo, ela acreditava que Mark iria se recuperar logo. Mas a conversa é interrompida por uma chamada da Invincible Inc. Um dos poucos clientes que restaram estava solicitando a ajuda do Invencível na defesa de uma estação de energia. Mas ela não pode atender esse chamado, já que o Invencível não estava disponível. Eles já perderam muitos clientes pela ausência de 10 meses de Mark. E agora que ele era um fugitivo por ter libertado dinossauros, era só questão de tempo até terem que fechar as atividades da empresa. Mas então o Bulletproof se oferece para ajudar, como ele já fez antes. Mas Eve fala que por mais que ele tenha feito um bom trabalho quando ajudou no período que Mark estava fora, os seus clientes ficaram insatisfeitos porque queriam o Invencível. Com isso, Zandale tem uma ideia. Ele muda o seu cabelo e troca o seu uniforme, até porque ele sempre gostou do uniforme de Mark. E dessa forma, já que os seus poderes são parecidos inclusive, Zandale se torna momentaneamente o Invencível. Quem estava atacando a estação de energia era o The Walking Dead, membro da Ordem. Ele estava absorvendo a energia do lugar, mas Zandale chega para enfrentá-lo.
Allen e Oliver, depois de tratarem tudo com a Agência de Defesa Global, saem voando do Pentágono. E Oliver queria voltar para Thalescria, mas Allen não pretende voltar até que Mark esteja recuperado. Fora que ele fracassou na sua missão, o que significa que ele falhou com a coalizão. Então ele não está com muita pressa para voltar. E agora que está mais calmo, Allen repensa em tudo que esteve prestes a fazer. Ele quase exterminou uma espécie inteira. E isso, no final das contas, não iria garantir a destruição dos Viltrumitas. Mas Oliver trata tudo isso de forma mais fria. E ele explica o porquê. Não é porque ele não se importe com o povo do planeta, mas é que, segundo o costume de Traxa, a morte faz parte da vida e não era visto como algo ruim ou horrível. Sendo assim, como Oliver tem memórias da educação e dos costumes traxanos, ele não vê a vida como algo especial, como os outros veem. E é por isso que, tirando as pessoas próximas a ele na Terra, ele não se importa tanto com a vida dos terráqueos. Enquanto isso, na nave Viltrumita, Trag vai até o ainda inconsciente Mark. Acontece que Mark já passou do estágio contagioso da infecção, o que significa que já é seguro se aproximar dele sem ser infectado. Ao mesmo tempo, foi descoberto que Mark vai conseguir se recuperar da infecção de forma natural. E isso vai acontecer graças à sua genética, algo que foi descoberto pelos cientistas. Acontece que Trag recebeu o posto de Grande Regente de Viltrum de forma temporária, já que o antigo imperador Argal teve um filho perdido. E uma das missões de Trag era encontrar esse filho perdido para ele assumir o trono. E graças às descobertas dos cientistas, ao analisarem as amostras sanguíneas de Mark, Trag agora sabia. Nolan e Mark são ambos descendentes de Argal. Mas Trag se recusa a passar a liderança de Viltrum para traidores. Sendo assim, mesmo que isso arrisque a sua permanência na Terra, Trag planeja matar Mark ali mesmo, colocando a culpa no vírus do flagelo. Mas Trag é impedido pelo Dinossauros, que o ataca. O problema é que o ataque só fez o Dinossauros machucar suas próprias garras. Nessas últimas horas que ele esteve na nave, o Dinossauros conseguiu acessar os bancos de dados dos Viltrumitas, conseguindo assim descobrir sobre a sua história, costumes e sobre a sua situação atual. Ele sabe que aquela nave era o último resquício do que sobrou de Viltrum. E sabendo que Trag não iria querer perder aquela base, o Dinossauros plantou bombas por toda a parte, programadas para explodirem dependendo dos seus batimentos cardíacos. Apesar disso, Trag continua a atacá-lo, até como forma de provar se ele realmente estava falando a verdade. Só que conforme o Dinossauros ficava com o coração acelerado por causa da luta, explosões começam pela nave inteira. Sendo assim, Trag decide focar em remover essas bombas. O Dinossauros aproveita essa distração para tentar devorá-lo, da mesma forma que fez com o poderoso Omnipotus. Mas o resultado foi só a perda das suas presas nesse ataque. Trag era poderoso demais. E para piorar, Trag simplesmente destrói a mandíbula do Dinossauros com as próprias mãos. Trag parte para resolver o problema dos explosivos. E se aproveitando disso, o gravemente ferido Dinossauros pega Mark e corre para uma nave de fuga. Enquanto isso, na Agência de Defesa Global na Terra, Eve se encontra com Cecil pedindo para ver Mark. Mas Cecil revela que eles não estão conseguindo contato com a nave Viltrumita. E para piorar, atividades sísmicas incomuns foram detectadas no lado da Lua onde a nave estava, o que faz Eve se preocupar ainda mais. Nesse momento, a nave de fuga cai nas proximidades da base do Dinossauros na Terra. E ali, Mark finalmente desperta, diante de um extremamente ferido Dinossauros, quase à beira da morte. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 16 de Invencível é ótimo. Tem um dos roteiros melhor escritos até agora. Cria um clima tenso, de ansiedade, de suspense e com consequência.
A arte da metade pra frente, que é do Ryan Ottley, é ótima e é o padrão da série. Mas a do começo, do Cory Walker, é a arte mais fraca, menos detalhada. Então no geral o arco fica com uma arte só ok. De qualquer forma, a história é muito boa e deixa uma ânsia pela sequência. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.